Olá, boa tarde. Eu estava meditando na palavra de Deus, né, e senti em fazer esse vídeo a respeito do o que é melhor, a obediência ou o sacrifício, o sacrificar. O sacrificar importa mais para Deus do que a nossa obediência, o nosso sacrifício importa mais para Deus do que a nossa obediência. Então vamos ver hoje na palavra de Deus, né? A respeito do, vou falar a respeito do levantamento do censo pelo rei Davi. Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi. Então ele incitou Davi a levantar o censo sobre Israel e para fazer o censo, né? Então o inimigo ficou lá na mente do Davi e ele então caiu, né, no laço lá do inimigo e resolveu fazer o censo sobre em Israel. O censo em si não é o problema, né? O problema é a maneira, né, como Davi desejou fazer esse censo a respeito da quantidade de homens para o seu exército, né? Porque ali ele ia colocar, né, a força no exército, né, e a sua confiança na força no exército, né, nas multidões de homens que haviam ali em Israel. Então, ele desobedeceu a Deus, ele pecou contra o Senhor, porque na verdade ele vencia todas as guerras, o povo de Israel ali. As guerras, quando eles invocavam o Senhor ia à frente deles e por interferência de Deus, eles ganhavam aquelas guerras. Que eles buscavam a Deus se deveriam ir ou não, se o Senhor ia ser com eles ou não. Então, a partir do momento que ele resolveu fazer o censo, é como se eles dissessem assim, na nossa força, na força do nosso braço, do exército, da quantidade de homens que nós vamos vencer e deixando Deus de lado. Sendo que era por interferência de Deus que eles ganhavam a guerra, aquelas guerras contra os inimigos de Israel, né? Então, o Davi em si, quando ele caiu em si e ele viu que ele tinha errado, pecado contra Deus, né? E o profeta foi até ele e, né, para exortar ele, para falar o que tinha aborrecido ao Senhor, né? E que havia consequência, porque todo pecado, todo erro nosso, o pecado do homem tem consequência. O Davi se arrependeu, ele caiu em si, caiu a ficha dele que ele havia errado, né? E caindo a ficha dele, então o Davi veio ao arrependimento. O problema do pecado é quando nós não nos arrependemos, continuamos no mesmo erro. O bom do Davi, a diferença é que Davi reconhecia que errou, né? Buscava o arrependimento. Nossa, caiu a ficha dele, nossa, que horror, eu pequei, realmente eu pequei contra Deus, e ele se arrependia, e às vezes com jejum e saco, que significa humilhação, ele se humilhava diante de Deus e reconhecia o seu pecado, né? Que é diferente de todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Deus olhou lá de cima, não viu um justo sequer, né? Um que não pecasse. A diferença está entre reconhecer, ter o reconhecimento que pecou e não buscar justificativa pelo pecado, né? Essa era a diferença de Davi ser segundo o coração de Deus, é que ele reconhecia o seu pecado e procurava, né, não permanecer no seu pecado, reconhecia o seu erro. Diferente do rei Saul, que Deus o rejeitou o seu reinado, né? Porque Saul, ele não se arrependia, ele não reconhecia o seu erro, ele buscava justificativa por seu pecado, justificativa por seu erro, né? Quando Deus mandou ele ir lá e destruir uma cidade lá, o Senhor falou para destruir tudo, não trazer nada daquela cidade, nada, absolutamente nada, nem um rabinho, né? Para destruir tudo. E ele foi lá, e ele cresceu os olhos, chegou lá, ele viu aquela cidade lá, com aqueles animais bonitos, gordo, né? E não matou sequer o rei daquela cidade.
né, que era o inimigo do Senhor, era inimigo de Deus, era inimigo de Israel, e Deus deu uma palavra para ele: vai, destrói tudo, não traz nada daquela cidade, né? E ele não, ele desobedeceu a Deus: não, isso aqui é muito bom, isso aqui é bonito, nossa, vamos levar. E levou até o rei da cidade com ele, né? E quando chegou lá, o profeta foi até ele, Deus mandou o profeta até ele, né, falar assim: o que você fez? Eu não mandei você destruir tudo, não trazer absolutamente nada daquela terra. Até o rei daquela terra você trouxe. Ah, Senhor, começou a justificativa, né? Ah, sabe, tinha muitos animais bonitos, né? Muitos animais gordos, ovelhas muito bonitas, fortes, né? E eu trouxe para oferecer, olha só, eu trouxe para oferecer holocausto ao Senhor, sacrifícios a Deus. Então o Senhor falou para ele: tenho eu prazer mais no sacrifício do que na obediência? Porventura tenho eu mais prazer, né, no sacrifício do que me obedeça? Né? E então ele se auto-justificava o seu erro, e por isso o Senhor o aborrecia, se aborreceu dele, tirou o seu reinado, tirou o reinado dele, e ficou atormentado. O Espírito Santo de Deus já não estava no rei Saul, entrou o espírito, né, o espírito da desobediência, né, entrou o espírito maligno nele, ele era atormentado, se tornou invejoso, perseguia Davi, tinha inveja de Davi, né, e começou a perseguir o rei Davi, porque o Espírito Santo já não estava mais nele, então ele era atormentado por um espírito, né, atormentador. Tanto é que Davi, quando ele ficava atormentado, ele chamava o rei Davi para tocar harpa lá, para o espírito imundo, deixar ele em paz, para ele ter um pouco de paz, né? Então, Deus tirou o reinado de Saul. Qual era a diferença? Porque Deus, né, Davi era segundo o coração de Deus. Não é que Davi não pecasse, não é que Davi não errasse, Davi teve pecados horríveis, né? Mas é que Davi entrava nele o encantamento, né, do pecado, e ele caía, mas ele não permanecia caído. Ele se levantava, se reerguia e logo estava em pé diante da presença de Deus. E ele havia arrependimento, havia reconhecimento, ele não se auto-justificava. Ah, Senhor, eu pequei igual Adão, né? Ah, Senhor, eu pequei porque o Senhor é essa mulher que o Senhor me deste, né? Então, o que aborrece a Deus, né, verdadeiramente, é o homem não reconhecer o seu pecado, é não reconhecer o seu erro, né? Não se humilhar, não se arrepender do seu pecado, porque pecar nós pecamos. A diferença está em reconhecer que somos pecadores, que precisamos do favor de Deus, que necessitamos da misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. E o pecado, ele gera consequências, né? Nós nos arrependemos, pedimos perdão ao Senhor, mas a consequência do pecado tem. Deus nos perdoa, mas a consequência das nossas escolhas nós temos, né? As consequências nós vamos ter. O Senhor perdoa, mas as consequências por Ele nós vamos ter. E às vezes são consequências terríveis, né? Mas fica mais leve, fica pelo arrependimento, que Deus nos dá graça para passar por aquela situação, por aquela brecha que a gente dá, para que a única forma do inimigo entrar nas nossas vidas é pelas nossas brechas do nossos erros. Ele é o nosso acusador, ele nos acusa de dia e de noite. E aquilo trouxe consequência para Davi, né? Ele, ao invés de ganhar pelo pecado dele, foi o que ele fez? Ele perdeu 70 mil homens que foram mortos através, né, da sentença que trouxe sobre o povo de Israel, né, sobre a maldição. E o Senhor então mandou ele escolher, o profeta chegou nele e o Senhor mandou que ele escolhesse, né, teve a consequência do erro dele. O Senhor perdoou ele, mas ele teve as consequências, né? E o Senhor colocou 3 castigos diante de Davi, né? Um deles foi a fome, 3 anos de fome. E o outro foi 3 meses de cair na mão do homem, né? Ser consumido por espada, por seus adversários, né? Pelos seus inimigos. E a outra é cair na mão de Deus por 3 dias a espada do Senhor sobre Israel. E o Davi então falou,
Não, caia eu na mão de Deus, porque a misericórdia do Senhor. Davi era um homem que andava com Deus, não era conhecia Deus de ouvir falar, era um homem que tinha intimidade com Deus, conheceu a bondade e a misericórdia de Deus. E ele preferiu então cair na mão de Deus, né? E então nós podemos ver aqui, caiu na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não caia na mão dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel e morreram 70.000 homens do povo de Israel. Deus enviou o anjo a Jerusalém para destruir. Quando estava por destruí-la, o Senhor olhou e mudou de ideia quanto a este mal e disse ao anjo destruidor: basta, retira sua mão. Então Deus enviou o anjo destruidor, né, para destruir, mas a bondade, a misericórdia do Senhor é tão tremenda, né, que quando o anjo foi para destruir Jerusalém, o Senhor então falou: não, basta, chega, né, porque Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, o amor de Deus transcende o nosso entendimento, né. Então Davi, a diferença do Davi era essa, ele conhecia o Deus que ele servia, né. Então o anjo do Senhor estava entre a terra e o céu. Então o Senhor abriu os olhos de Davi, e o Davi enxergou ali, ele viu o anjo destruidor com a espada, né, desabainhada, né, entre o céu e a terra. Davi enxergou o anjo que estava destruindo ali Israel. E então Davi temeu, né? E Davi então clamou pelo povo, né? Senhor, olha só, Davi caiu seu rosto em terra. Davi falou a Deus: por acaso não fui eu que mandou contar ao povo? Eu é que pequei e fiz este mal, mas estas ovelhas que fizeram? Então Davi ainda intercedia pelo povo, né? Olha só como era o rei Davi, né? Ele ainda intercedia, ele chamou o seu pecado, né, para si, a sua maldade para si. Eu pereça, a minha casa, a casa dos meus pais, pereça eu, mas não o povo, né? Porque havia consequência, né? O pecado, a consequência dos nossos erros, do erro do homem, ele traz consequência a todos até que estão ao seu redor e geralmente aqueles líderes das nações, quando ele faz a sua maldade, né, os seus erros respingam em toda a nação, em todo o povo, quando ele erra, né? Então, a gente vê a bondade e a misericórdia do Senhor. Não é que nós não erramos, a diferença está em reconhecer que errou, que precisa do favor de Deus. Favor de Deus quer dizer graça, né? Quer dizer bondade de Deus, né? Favor do Senhor. Nós não merecemos, mas o favor de Deus, né? Esse favor de Deus que nos leva até o Senhor, né? A sua bondade, favor de Deus, quer dizer, nós não merecemos, mas o favor de Deus nos alcança, a sua bondade, o seu amor nos alcança. Então, essa é a palavra, né, que nós reconhecemos, venhamos a reconhecer os nossos erros, porque o pecado, ele nos leva, o inimigo, ele coloca sentimentos, aprisionamento, ele aprisiona o pecado, é como uma teia de aranha que tenta sair daquele erro, das coisas desse mundo, né? E fica aprisionado. Satanás aprisiona a pessoas, fica preso a pessoas emocionalmente, a situações, né? E quer sair e não consegue. Né? Que só tem que clamar, olhar para cima, clamar a Deus para ter misericórdia, só com a misericórdia de Deus, com a graça do Senhor, o favor de Deus, que a gente alcança e o Senhor nos livra, né? Porque nós não somos desse mundo, né? Nós estamos no mundo, estamos aqui de passagem. Se nós vivermos só para os prazeres para este mundo, a palavra de Deus fala que nós somos pobres e miseráveis se viver só para este mundo. Se nós já gostamos de viver nesse mundo, ninguém quer morrer. Imagina o que Deus tem reservado para nós, porque tudo é criação de Deus, né? Se nós gostamos daqui, imagina o que o Senhor tem reservado para nós
que com certeza é algo muito bom. A Bíblia fala que aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e nós nem imaginamos, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então vale muito a pena a gente resistir ao pecado, resistir à malignidade deste mundo. Pecou, caiu, levanta. Pede ao Senhor força, graça para resistir os dias maus, porque os dias são maus, os dias são difíceis. E meditar na palavra de Deus, comer a palavra de Deus, escrever a palavra de pedir ao Senhor para escrever a palavra dele na parede do nosso coração, para nós não esquecer, nem nos desviar para a direita e nem para a esquerda. A palavra de Deus fala, comi a tua palavra, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E em nome santo de Jesus, Deus o abençoe.